Ora, hoje vamos estudar equações de segundo grau, que são equações do tipo ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Sei que já estão a pensar que estão ali letras a mais, não veem números, mas isto é uma forma genérica de apresentar as equações de segundo grau, uma vez que A, B e C vão ser números reais, vão pertencer ao conjunto de números reais, e A vai ser obrigatoriamente diferente de zero. Isto porque se A fosse zero, este termo iria desaparecer, iria deixar de ter x ao quadrado e a equação deixaria de ser então de segundo grau e seria de primeiro grau. Não é isso que se pretende, portanto, não se esqueçam que o valor de A terá sempre que ser diferente de zero para podermos ter uma equação de segundo grau. E perguntam vocês, então B e C podem ser zero? Podem sim. Ora, temos então equações de segundo grau completas, no caso em que todos os números aparecem, A, B e C. Temos ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. E temos equações incompletas, equações de segundo grau incompletas, que são as que têm só o A e o B, só o A e o C ou apenas o A. Ora, situações para B igual a zero, eu vou ter apenas ax ao quadrado mais c igual a zero. Continua a ser uma equação de segundo grau. Situações em que o c é zero e eu vou passar a ter uma equação do tipo ax ao quadrado mais bx igual a zero. Continua a estar aqui o termo ao quadrado. E, finalmente, situações do tipo b igual a zero e c igual a zero, em que eu vou ter apenas ax ao quadrado igual a zero. No entanto, continua a ser uma equação de segundo grau. Portanto, vamos ter este tipo de equação, este tipo de equação e este tipo de equação. E este, como já tinha referido, claro. Todas estas situações são equações de segundo grau, porque temos sempre presente o termo ax ao quadrado. Ora, para resolver estas equações, em particular as completas, vamos ter que usar uma fórmula que eu vou colocar ali no material de apoio e que é esta fórmula que está aqui. Então, quando eu tenho uma equação do tipo ax ao quadrado mais bx, se calhar é melhor pôr isto de outra cor, porque senão vai ficar confuso. Vou pôr a preto, que é como está a fórmula. Não quero que fique confuso. Se eu tiver uma equação do tipo ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, vai ser equivalente a... E aqui entra a fórmula chamada fórmula resolvente. X igual a menos b, mais ou menos raiz de b ao quadrado, menos 4ac sobre 2a. Quero referir que quando eu tenho 4ac sem qualquer sinal entre eles, isto significa 4 vezes a vezes c, espero que se lembrem. E quando eu tenho aqui 2a, significa 2 vezes a, tá? Pronto, vou apagar, penso que toda a gente está mais ou menos recordada. E então esta fórmula que eu vou aplicar para resolver equações de segundo grau. Ora, a fórmula se calhar assim à primeira vista parece complicada para vocês, mas não é de todo. É simplesmente uma receita que vocês vão aplicar e para isso precisam de descobrir e não se enganarem nesse cálculo ou a determinar o valor de A, o valor de B e o valor de C. Ora, o A vai ser o coeficiente do x ao quadrado. O B vai ser o coeficiente do termo em x. E, finalmente, o C vai ser o número que aparece sem x, um número sozinho, ou seja, o chamado termo independente. Se vocês
conseguirem encontrar corretamente os valores de A, de B e C, é só substituir ali nesta fórmula e tem a equação de segundo grau resolvida. É relativamente simples. Ora, vou pôr aqui um exemplo, só para verem como é fácil. Então, vou pôr aqui um exemplo de uma equação de segundo grau completa. Ora, x ao quadrado mais x menos 6 igual a 0. Então, conforme eu vos disse, a primeira coisa a fazer e mais importante é descobrir o valor de A, o valor de B e o valor de C. Ora, o valor de A, coeficiente do x ao quadrado. Ora, o coeficiente de x ao quadrado há de ser o número que aparece aqui. Correto? Como vocês não estão lá a ver número nenhum, não se esqueçam do que eu já vos disse algumas vezes, que quando não se vê, está sempre lá oculto ou escondido um número que é o 1. Então, o número que aparece aqui é 1. O coeficiente de x, que é o b, também vai ser 1. Se vocês repararem, tem aqui mais x, significa que vai estar aqui um 1 omisso. Está bem? Aqui estava um 1 omisso, que eu já pus ali, e aqui vai estar também 1. Portanto, o valor de b é também 1. E, finalmente, o valor de c é menos 6, porque tem que levar os sinais, está bem? É um número negativo, menos 6. Então, vamos compor a fórmula para esta situação. Ora, equivalente, conforme puderam ver lá em cima, x igual a, e diz a fórmula, menos b. Portanto, tem o menos da fórmula, e agora o valor de b. No nosso caso, b é 1. Depois a fórmula diz mais ou menos, nós pomos mais ou menos, e a seguir raiz de b ao quadrado, ora 1 ao quadrado, e a seguir menos 4, vezes a, que é 1, vezes c, que é menos 6. Isto tudo a dividir por 2 vezes a, que no nosso caso é 1. Ora, vamos continuar a resolver. Agora são contas relativamente simples, cálculos relativamente simples, e vamos ter que x igual a menos 1, mais ou menos raiz de. Ora, 1 ao quadrado, 1. 4 vezes 1, 4, vezes 6, 24. Menos com menos passa a mais, portanto, mais 24 sobre 2. Ora, 24 com 1 dá 25, eu vou ficar com x igual a menos 1, mais ou menos raiz de 25 sobre 2. Ora, raiz de 25 é 5 e vou ficar com menos 1, mais ou menos 5 sobre 2. Não sei se alguém conhece cálculos de mais ou menos, eu não conheço, portanto só sei fazer as operações mais e a operação menos, não sei fazer mais ou menos, portanto vou ter que dividir isto em 2. Ora, vai ficar x igual a menos 1 mais 5 sobre 2, ou x igual, vou aqui puxar a folha para o lado para vocês verem melhor, x igual a menos 1 menos 5 sobre 2. Ora, feitos os cálculos, fica x igual a 5 menos 1, 4 sobre 2, 2, ou x igual a menos 5 menos 1 menos 6 a dividir por 2, menos 3. E temos a nossa equação de segundo grau resolvida com duas soluções. Ou seja, temos uma solução negativa, que é o menos 3, e temos uma solução positiva, que é o 2. Consoante o exercício que estamos a fazer, nem sempre as duas soluções são soluções do nosso problema, dependendo do contexto em que estamos a trabalhar, mas sempre que temos um quadrado, normalmente temos uma solução dupla ou duas soluções. Espero que tenham acompanhado. Voltamos com mais exercícios.